Mas vamos lá. Hoje, tipo, como a Dona falou também, isso aqui são bem apresentações que a gente faz internamente, então a gente foca muito em coisas de design, quando alguém do time de design está falando, ou coisas muito técnicas quando alguém da parte de programação. Eu, no caso, aqui vou falar, a gente vem experimentando uma série de estratégias de organização de testes unitários em Python e tal, e eu vou falar um pouco, e a gente vem usando muito Mox. E nesse processo a gente tem entendido um pouco mais sobre mocks, não só como ferramenta de teste, mas também como ferramenta que evidencia os problemas de design do código. Assim. E é meio que sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tipo, como é que o Python implementa mocks e como é que o jeito que o Python implementa mocks expõe problemas no nosso código. Então, prazer, para quem eu não tive a oportunidade de trocar uma ideia no evento, meu nome é Bernardo, pode falar de Berim também, do que se sentir mais confortável. Eu trabalho com Python uma parte de tempo já. Além disso, também me considero um creative coder. Eu uso programação para fazer desenhos e agora sons e festas, pelo visto. E, bem, quiser ver coisas que eu faço, tem tudo nesse site aí. Esses slides já estão online desse site do Talks. Mas aí, a primeira pergunta é sobre mocks, assim, que é uma parada que a gente, pelo menos na indústria, a gente ouve muito e, em geral, a gente assume que as pessoas já têm um entendimento sobre o que é, só que, pelo que eu tenho visto em eventos e tudo mais, eu acho que é um entendimento enviesado, assim. Então, vamos começar meio que por aí. Mas antes, vamos descrever uma funcionalidade aqui que a gente vai ter um tanto de código aqui para a gente dar uma olhada junto. Então, tipo, o exemplo que eu vou começar é um sistema de pagamento mesmo, em que eu preciso processar o pagamento de um cliente para um produto. Significa que essa parte do código vai ter que olhar, ver se esse usuário, esse cliente tem saldo, se tiver desconto, se não tiver, não deixa fazer o pagamento, beleza? E aí, bem, o código é muito simples, assim, não vamos entrar em vários detalhes de casos e tal, a gente está discutindo aqui design, então estou mantendo num nível mais alto. Então, tipo, o que a gente tem é essa função, processo pagamento, ela recebe um valor, um usuário, um notificador. Se o valor for maior que o saldo do usuário, a gente debita o valor do saldo. E a gente chama o método notifica pagamento do notificador, passando aquele valor e aquele usuário. Senão, a gente levanta uma exceção dizendo, esse saldo é insuficiente, não consigo fazer essa operação. Massa? Então, tipo, a primeira pergunta... Bem, a gente chegou no sistema, o sistema não tem teste nenhum. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é, beleza, dada essa função, o que a gente tem que testar, né? E aí a gente tem alguns cenários. Tipo, acho que a gente tem que testar o cenário do se o usuário não possui saldo, a gente tem que garantir que levantamos uma exceção certa. A gente tem que, e o outro cenário é o cenário de se o usuário possui saldo, a gente tem que garantir que a gente atualizou o saldo certinho e a gente notificou o pagamento. Só que essa parte de notificar o pagamento é meio obscura, porque a gente nem tem referência sobre o que é se notificar no nosso código. E aí como é que a gente testa isso, né? Bem, a gente poderia simplesmente usar o que o nosso sistema usa, a plataforma de notificação do sistema usa, usá-la no teste diretamente, e é isso aí. Mas vamos supor que essa daí ela bata num banco de dados que seja muito lento, ou faça uma comunicação com um serviço de envio de SMS que demore muito, ou envio de e-mail que demore muito. Isso vai impactar nos nossos testes, porque a partir disso a gente vai ter dois problemas. Vamos supor que esse serviço de SMS ou esse banco de dados caia. Os nossos testes vão começar a falhar por uma questão que não tem nada a ver com eles. E dois, os nossos testes vão acabar demorando mais a rodar, porque eles vão ter que bater na rede. Então, o que a gente tem desse código aqui, as conclusões que a gente consegue tirar são várias no que diz respeito a dependências. A gente pode dizer que aquele objeto notificador lá, ele meio que colabora para que aquela função processo de pagamento desempenhe o seu papel como um todo. E da ótica da função, a gente pode dizer que a função de processo de pagamento ela depende do método de notifica pagamento. Então, do ponto de vista da função, aí a gente está debatendo teste e implementação, do ponto de vista da função, meio que não interessa como a notificação está implementada, se vai no banco, se vai no SMS, porque o que ela só vê é a chamada daquela função com aquele valor e com aquele usuário.
E do ponto de vista do teste unitário, dessa função de processamento, a gente pode garantir isso... Nossa, o jeito errado. A gente pode garantir isso de jeitos simples, através de um conceito que são os fake objects. O que são os fake objects? Bem, tirando a definição do Working Effectively with Legacy Code, que é um livro que eu aconselho muito a leitura, ele diz que o fake object é tipo um objetinho que implementa a dependência de um método ou classe, ou seja, implementa aquele nosso notificador, que está sendo testado unitariamente, né? A principal utilidade de um fake object é simplesmente simplificar as dependências do teste. O que significa simplificar as dependências nos testes? Imaginem que a gente tivesse que usar o notificador que bata no banco, por exemplo. Isso significa que os nossos testes agora vão ter que levantar toda a estrutura do banco para poder rodar. Então, se a gente consegue criar algo fácil, algo falso, a gente remove essa dependência e aí a gente simplifica as dependências para ter o nosso teste rodando. Então, um fake object seria mais ou menos isso aqui. A gente teria que... Esse aqui é um notificador fake, falso. Então eu estou colocando ele no init e eu estou criando uma lista de mensagens que é de sempre inicializada vazia. E eu estou implementando o tal do notifica pagamento, que é o método lá que a nossa função precisa. Ele recebe um valor e um usuário. E o que esse método aqui faz para a gente, ele formata uma string de pagamento de 100 por Bernardo e appenda essa mensagem na lista de mensagens dele. Além disso, eu estou criando um outro métodozinho, que é o garante que notificou pagamento, em que eu mando o mesmo valor e o mesmo user, ele monta a mesma mensagem e vê se essa mensagem está na lista de mensagens. Se tiver, significa que está garantido que a notificação foi enviada, se não, não. E aí, o nosso teste unitário, a gente vai chegar lá e vai fazer bem simples. Então a gente vai ter o teste processa pagamento com sucesso, a gente vai ter que criar um user mesmo, com um saldo, e a gente vai criar um notificador que seja um notificador fake. E vamos testar. Significa chamar a função processo pagamento com o valor, com o user e com o nosso notificador fake. E aí a gente tem que garantir o comportamento, os dois comportamentos que a gente falou. Se o saldo foi atualizado, ou seja, era 500, tirou 100, tem que ficar 400, e a gente garante que notificou o pagamento. Então, esse é o benefício que a gente tira de criar esses objetos falsos. A gente remove essas dependências todas de comunicação com o banco e outras dos nossos testes. Só que isso traz alguns problemas, né? Essa função está muito simples, ela só depende de uma coisa. Imagina que essa função dependesse de 5 outros objetos. A gente ia ter que implementar 5 outras coisas que, enfim, só para testar um método. E tem outras consequências. Imagine que essa função, agora as funções mudaram a sua assinatura, recebam outros parâmetros. A gente vai ter que caçar todos os lugares do nosso teste, já que a gente implementa objetos falsos para adequar eles à nova exigência da função. E além disso, tem uma questão que é uma ambivalência constante nesse objeto, porque ele tem, quando a gente olha aqui, ele está sempre com duas responsabilidades. Uma, ele está, e é uma responsabilidade que a gente enxerga de lados diferentes. Do tipo, essa parte aqui é tudo que importa para a nossa execução, só que ela não importa em nada para o nosso teste unitário. Enquanto isso e isso é o que depende, não importa em nada para a nossa função, só que importa muito para o nosso teste unitário. Então é um objeto que é visto de duas formas, dependendo de onde no sistema. E isso é meio chato de manter também a longo prazo. Então, bem, como é que a gente faz para fugir dessa coisa? Se tiver várias dependências, a gente cria vários fakes e ficar implementando dois lados de uma moeda. Bem, mocks. O mock, na real, é um fake object. Também tirado lá do Working Effectively with Legacy Code, o mock é basicamente um fake object, só que com esteroides, porque eles são coisas mágicas que permitem que você chame métodos, execute comportamentos, só chame métodos, não execute comportamentos, e você consegue validar, usar asserções internas para ver se as coisas foram chamadas do jeito certo. Só que eu quis começar mostrando fake object, porque às vezes a gente fala muito de mock, só que a gente não entende o que o mock nos entrega. O que o mock nos entrega é
O que o mock nos salva, na real, é do tempo de ter que ficar implementando objetos falsos, sacou? E por isso que ele tem uma API muito estranha, porque ele precisa lidar com todos os cenários possíveis, dado que é algo de um alto nível, muito genérico. Aquele mesmo teste com o mock, ele ficaria mais ou menos assim. Tudo igual. A única coisa que mudaria seria que o notificador, ao invés de ser um fake object, vira um mock. E por ser um mock, a gente não tem mais aquele garante, não sei o que lá, que a gente implementou. Então a gente tem que mudar a asserção, que a gente vai ver se agora o notificador, se o método notifica pagamento dele, foi chamado uma única vez com os parâmetros sem e use. Bem, só que isso daí isso trouxe alguns impactos, né? Essa implementação trouxe alguns impactos para o teste. De que, para mim, eu acho que qualquer pessoa que não tenha tanta familiaridade com programação, quando ela olha para os dois testes, para o de antes e para esse, com certeza o anterior é mais fácil de compreender. Porque a gente não está dependendo de detalhes de implementação. A gente está falando uma linguagem mais próxima do que a gente chama de domínio. A gente tem uma asserção que tem uma semântica. Enquanto aqui, a gente tem uma asserção que só está ligado à maneira como é que o Python implementa o mock. Isso pode ser muito confuso, e é muito confuso, na verdade, principalmente porque tem várias formas de configurar mocks no Python. Mas, bem, o código foi bem parecido, né, porque a gente está passando aqui com um parâmetro. Mas e se a função tivesse implementado diferente? Se ela não recebesse mais um notificador como parâmetro, e se dentro dela ela tivesse criado um notificador como um notificador e-mail. Como é que a gente faria para mocar o notificador se agora ele está sendo criado dentro da função? O nosso teste não tem mais acesso a ele, né? Bem, daí a gente vai ter que usar o mock de verdade. Hoje a gente consegue, o mock já faz parte da standard library do Python, só que isso não era tão verdade até pouco tempo atrás. O mock era uma livre terceira, você tinha que dar pip install mock até o Python 3.3, que foi incorporado na PEP 417. Para quem não sabe o que é uma PEP, se chama Python Enhancement Proposals, que são propostas debatidas pela comunidade de incrementos à linguagem. E é um processo muito regrado, tanto de discussão de API e tudo mais. Só que o fato o que eu falei ali, de, o mock ser meio ruim, tem várias coisas de fazer, várias maneiras de fazer a mesma coisa, meio que se justifica por conta disso, porque ele era uma livre terceira. De terceira era mantido pelo Michael, o cara do Iron Python, se não me engano. Então, se é ele que mantém, todas as decisões de implementação são dele. Não, as decisões de implementação, de uso, de nome, nomenclatura e tudo mais, não foram discutidas no processo que uma PEP força uma discussão de um código. A única coisa que essa PEP discute é se aquela lib entra ou não para a standard library. E ela entrou com todos os problemas dela. Esse módulo fornece várias maneiras de mocar. Só que meio que a diferença delas é se usa-se a tal da função PET ou se não se usa a função PET. Aí a gente já vai falar, não precisa se preocupar, que a gente já vai falar sobre essa função PET mais à frente. Só que, além disso, essas diferenças entre como a gente moca, tem evidências sobre impacto e a qualidade do nosso código interno. E é meio que sobre isso que a gente vai falar sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando eu falo qualidade, eu falo sobre design do código. E eu não estou falando sobre design na noção mais estética, não. Eu estou falando muito mais próximo ao conceito de UX, de User Experience na teoria de design. De olhar para coisas e coisas fazerem sentido, de terem interações muito simples, muito diretas, muito semânticas e tudo mais. E bem, o lance é isso. Os fake objects ou os mocks, eles nos evidenciam as dependências da unidade de código. E dependências de unidade de código, na real, é o que a gente chama de acoplamento. É uma palavra meio clássica. Acoplamento, um objeto que está muito acoplado, ele está se comunicando com várias partes do sistema. Enquanto o objeto que tem um baixo acoplamento, ou ele não fala com ninguém, ou ele fala com poucas partes do sistema. E isso não é ruim, sacou? Tipo, ter dependências não é ruim. Porque a gente depende de mecanismos de dependência para isolar o código.
se a gente não tivesse mecanismo de dependências, a gente estava fazendo um envio de e-mail na mão ali naquela função. A gente isolou isso numa notificação. Só que, dependendo de como é que essas dependências se constroem, dependendo de como é que essas dependências dependem entre si, elas podem implicar em mais rigidez no nosso código e menos abstração. Ou seja, o código fica mais difícil de se mudar porque ele está muito... A dependência está muito rígida, está muito forte. Então, são dependências de uma natureza um pouco mais complicada. E aí a gente também vai olhar esses dois tipos de dependências. Só que eu vou começar do mais simples, para vocês entenderem como é que o teste evidencia os problemas de design também. Então, primeiro eu vou falar dos mocks por dependências, assim, e aí falar de dependências simples mesmo. Então, por exemplo, vamos deixar aquele exemplo que a gente estava falando do processo de pagamento de lado um pouquinho, porque ele está lá on hold naquele questionamento que eu fiz, a gente já vai retomar ele. Vamos pensar agora que o nosso sistema tem uma outra função. É uma função que recebe um usuário e ela é responsável por retornar para qual URL aquele usuário deve ser redirecionado depois do login. Se for um usuário administrativo, ele tem que ir para o barra admin, se não, ele tem que ir para o home, para o barra. Massa? Então, a gente pode dizer, olhando o código, que tem a função monta URL após login tem uma dependência, que é uma dependência de usuário, que depende só de um atributo. Ou seja, é isso daqui de dependência. Então, se é simples assim, é muito simples de testar também. Uma maneira possível de testar isso com mock seria a gente criar um user sendo um mock em que tivesse o atributo isAdmin como true, e aí a gente garante que a rota é admin, e o outro cenário seria ter um user que o isAdmin está setado como false, e a gente garante que o barra vai para é a rota de redirect depois do login. Então, isso daqui é um teste muito simples, do tipo, são 4 linhas. Eu podia, na verdade, ter quebrado isso em 2 testes de 2 linhas. Testes de 2 linhas são uma excelente evidência de que o objeto que a gente está testando tem muita pouca dependência e está muito coeso, fazendo um negocinho só. Mas, vamos pensar que o software mudou. Entraram outras regras, o cliente veio pedir que agora tem um grupo de usuários específicos que quando fazem login vão para admin e tudo mais. E a gente entendeu que ia ficar muito doido fazer essa checagem em todas as partes do sistema. E a gente decidiu criar um método chamado hasAdminAccess. E esse método retorna true ou false. Se true, ele tem acesso a admin, se false, ele não tem acesso a admin. Então, agora, a gente mudou aqui a nossa dependência. Porque a função continua dependente de usuário, só que agora ela não depende de um atributo, ela depende de um método. Ou seja, ela depende de um comportamento. E aí as coisas começam a ficar... Ainda é uma dependência simples, ainda é uma dependência de fácil gestão, só que é um passo a mais comparado à dependência anterior. Porque agora, quando a gente olha isso daqui, será que esse método levanta uma exceção? Será que ele sempre retorna true ou false? O que acontece? A gente já não tem mais controle sobre o que acontece. Então o que a gente vai ter que fazer é simular. Por isso ser um método, isso determina um comportamento. Ele faz uma porrada de if lá interno que retorna true ou false. E isso então muda a maneira de que a gente tem que mocar, de como a gente tem que mocar o usuário, perdão. Agora a gente tem que mocar não o usuário e a flag, mas sim o comportamento desse método em específico aqui. E aí, para a gente fazer isso no Python, a gente faria o seguinte: criaria o user sendo um mock, a mesma coisa, e a maneira de fazer isso com o mock do Python a gente diria que o user, o método dele, hasAdminAccess, vai retornar o valor true. E aí a gente sabe que vai montar o admin, porque a gente está dizendo que o comportamento desse método, quando ele for executado, é de retornar true. E aqui no cenário do false é exatamente a mesma coisa, no cenário contrário é exatamente a mesma coisa, só que o hasAdminAccess vai retornar o valor false. E aí a gente tem a mesma asserção. E aí é a porta de entrada para drogas mais pesadas como o Mock. Porque vamos supor que esse método levantasse uma exceção.
Ou vamos supor que esse método fosse chamado várias vezes ali dentro. Esses dois cenários que eu estou colocando já mudam completamente a maneira da gente criar esse mock aqui. Só que eu não estou querendo entrar muito nos detalhes e falhas de implementação, e questões, não são falhas, questões de implementação da lib de mock. Estou querendo falar mais sobre o que isso daqui nos evidencia do design. E isso aqui nos evidencia que nossa função tem uma dependência de user desse comportamento aqui. Então a gente consegue buscar, a partir dos nossos testes, vamos supor que a gente tem que fazer uma mudança aqui nessa função por qualquer coisa. A gente consegue buscar, a partir dos testes e não do código, todas as referências e todos os lugares que dependem dessa função. Mas, bem, tem alguns problemas ainda com aquela abordagem ali. Por exemplo, vamos supor que por alguma refatoração a gente chegou à conclusão que o nome ResAdminAccess não faz tanto sentido, porque, enfim, porque X, e a gente quer renomear ele para check for admin access. Ou então que agora o método ResAdminAccess recebe uma flag, um parâmetro qualquer. Aí, o processo que a gente vai fazer é, ok, então receber essa funcionalidade, vou lá abrir nossa classe user, vou mudar a função ResAdminAccess para o novo comportamento dela. E vou rodar os testes. Só que aí a gente vai ter uma surpresa. Os testes vão continuar passando. Mesmo aquele método não existindo mais, mesmo não tendo mudança da assinatura dele. E essa é a primeira pedra no caminho de usar mocks, porque a gente começa a cria mock de um jeito meio caótico, e aí a gente não tem como dar as amarras para as futuras refatorações. Só que tem um jeito bem simples de resolver isso, e é se manter ausente do Python, de que explícito é melhor do que implícito. E eu só estou fazendo uma única mudança aqui que nos protege de muita coisa. Quando eu estou criando o mock agora, estou dizendo assim, eu quero um mock, só que eu quero que você siga as especificações da classe de user. Isso daqui significa que, a todo momento que a gente tentar manipular esse mock, seus métodos, seus atributos, o Python vai ver se esses atributos existem ou não. E se não existir, ele vai levantar uma exceção e vai dizer, você está tentando modificar um comportamento que não existe nessa classe, não está definido nessa classe. Então, no caso que eu falei anteriormente, da refatoração de renomear de ResAdminAccess para checkAdminAccess, depois de fazer essa refatoração, se os testes estão escritos assim, os testes vão falhar. Porque eles vão dizer, o mock object não tem o atributo ResAdminAccess, porque não tem mais, a gente deletou um método e agora ele é checkAdminAccess. Então, essa é uma parada é um detalhe na documentação escondida do mock, só que salva a noite de muita gente. Assim. E, além disso, só que ele ainda tem um problema, na verdade. Esse teste aqui, eu só estou configurando o mock. Eu não estou garantindo nada além disso. E isso também é meio ruim, porque significa que eu posso estar chamando essa função de jeitos que ela não consiga lidar muito bem, com parâmetros inválidos, com nomes de parâmetros inválidos ou coisa do tipo. Então, além de fazer essa montagem aqui, é muito, muito, muito aconselhável fazer também a checagem da chamada do método, então, que é o que a gente fez lá no primeiro teste. Então, aqui eu estou justificando o porquê de fazer isso. E aqui, é isso, aí simplesmente a única coisa que muda, o teste continua igual, eu só estou garantindo que, agora na verdade eu tive que mudar para checkAdminAccess, porque senão o teste nem rodava, e agora estou garantindo que foi chamado do jeito certo, que é sem parâmetro nenhum. Meio simples, né? Só que não ao mesmo tempo, né? Nos dois exemplos que a gente viu ali em cima, atrás, a gente está usando um jeito muito, muito, muito simples de mock. E isso é uma coisa boa, porque se está simples de testar, significa que o código está simples de entender, e que o código está coerente, estável, coeso e tudo mais. E a única coisa que a gente fez foi, uma coisa importante dos mocks repare que ele sempre segue uma estrutura, que primeiro a gente define o mock e seus comportamentos, e depois a gente averigua sobre as expectativas que a gente tem em cima daquele comportamento. E é isso.
desenvolvendo dessa forma, tipo, criando aquele teste antes, o que a gente acaba ganhando também por consequência a gente tem um reporte muito específico do que a gente precisa que aquele objeto user tenha. A gente sabe pelo teste que ele precisa ter só esse método aqui. Supondo que essa seja toda a funcionalidade que a gente precisa entregar para o cliente, a gente sabe que a gente só precisa implementar esse método e tudo vai funcionar. E isso é mais tecnicamente chamado, significa que a gente está definindo a interface pública da classe de usuário. Ou seja, tudo o que o mundo consegue acessar dele. E também a gente conseguiu criar um mock desse jeito, porque a gente está usando uma técnica, a gente está injetando a dependência. A gente está passando o usuário como parâmetro. A gente poderia estar passando um ID e estar dentro dessa função fazendo um get do usuário para o ID. E a gente vai entender quais são esses problemas. Mas, por enquanto, entendo essa injeção de dependência como algo bom de se ter. Porque é isso que nos deixa essa função com nada rígida, porque ela não cria nada, ela não depende de ninguém, a não ser de um parâmetro. E a rigidez se dá exatamente, a falta de rigidez se dá exatamente por causa disso, porque se é um parâmetro, pode ser qualquer coisa. E fica um grau de abstração muito, muito alto, porque qualquer coisa que a gente passar para ela que implemente... Cadê a função? Qualquer coisa que a gente passar para ela que implemente essa função aqui, vai funcionar e está tudo certo, sabe? Mas o perigo mora nos detalhes. E são esses detalhes aí de o que é uma dependência e o que é uma referência. Então vamos voltar onde é que a gente parou lá. A gente parou no nosso processo de pagamento, em que eles tinham um notificador sendo criado dentro da função do processo de pagamento. Isso, por definição, torna a nossa implementação muito, muito, muito mais rígida. Primeiro porque a gente só consegue ter um tipo de notificação. Se a gente quiser adicionar alguma outra notificação, a gente teria que mudar o código e tudo mais. E dois, porque a gente está referenciando a essa classe aqui, notificador e-mail. Então a gente sabe onde é que essa classe está, a gente sabe como é que essa classe é construída, a gente sabe várias informações sobre ela. E é isso, tem essa referência direta. E nos testes, e isso vai nos dar um problema agora. Que, se está tudo sendo criado dentro, significa que o que a gente vai ter que fazer nos testes é meio que em tempo de execução, mudar a referência daquilo ali. Mudar do tipo, o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, Python, quando você vê esse cara aqui, notificador de e-mail, ao invés de usar o notificador de e-mail de verdade, usa esse daqui que eu estou te dando. E não só isso, como Python é uma linguagem interpretada, a gente tem que estar muito ligado em, quando o teste terminar, falar assim, agora volta a referenciar isso daqui. Porque senão todos os testes vão continuar referenciando o objeto que a gente está passando. E quem controla isso pra gente é o tal do patch. Patch, traduzindo vulgarmente, eu acho que é remendo. E é exatamente isso, é você remendar, é esse tipo de gravidade de coisa que você está fazendo no seu código, sacou? Por quê? Porque a partir do patch, vamos olhar o patch com calma, na real. E aí o que a gente vai usar para o patch é o seguinte, aqui é uma dependência muito simples. A gente está criando é uma referência direta, mas a gente está criando uma instância de notificador, só que a gente depende só do método notifica pagamento. Vamos assumir que isso daqui não faz nada, só cria uma classe, não tem dependência nenhuma, não bate no banco, não faz nada. Então, nesse caso, a gente poderia até deixar criar a classe e a gente só dizer para o Python o seguinte, tá vendo essa classe aí? Continua usando ela normal, com exceção desse método dela. Quando for esse método, usa o meu mock aqui. E é isso que o tal do patch vai nos dar, através do patch object. Então, aqui a gente tem a função exatamente do jeito que já estava, e aqui está como teria que ser o nosso teste. E aí você já vê que a coisa ficou estranha, porque já tem indentação dentro do teste. Isso daí para mim já é um negócio que, tem que ver isso aí. Por que tem indentação? Porque a gente tem que fazer essa coisa de liga o mock e desliga o mock. Então quem está resolvendo isso para a gente é o if, o Context Manager do Python. Então olha só o que a gente está fazendo. A gente está dizendo o seguinte, eu quero remendar o objeto notificador e-mail. E eu quero remendar a função notifica pagamento dele
e esse remendo vai se chamar notifica. E aí a gente vai poder rolar agora o processo de pagamento. E a asserção que a gente vai ter que fazer é a mesma lá da conta, para ver se está tudo certo. Só que agora, como o remendo que a gente fez está aqui, a gente consegue ver, ó, notifica, garante que foi chamado uma vez com 100 e com user. Pô, claramente isso é mais chato de fazer. Do tipo, a gente está tendo, olha só o tanto de coisa que a gente está tendo que entender aqui, o tanto de coisa que a gente pode fazer errado. A gente tem que entender que tem que fazer essa coisa de ligar e desligar o patch, e aí a gente tem que usar o Context Manager para isso. A gente tem que saber que é o patch.object que recebe a classe, o segundo parâmetro é um texto, se não for um texto vai quebrar. A gente tem que saber que precisa usar o S para colocar o mock no lugar, porque senão a gente não vai conseguir fazer essa asserção aqui. Enfim, a carga cognitiva do entendimento do teste subiu muito. E só subiu porque as decisões de design do nosso código estão ruins. Estão ruins porque a gente está com essa referência direta. A gente sabe que a gente tem no nosso sistema uma classe notificador e-mail que implementa aquele método e tudo mais. A gente não está mais se baseando em abstrações, mas sim em implementações. E aí, olha só para a gente fazer uma comparação de como é que estava lá no injetando dependência, ó, o antes e depois. Aqui está o teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Aqui está o teste com as mesmas 7 linhas, só que de um jeito que claramente é mais fácil de ler. Só pelo fato de não ter uma indentação já resolve muito. Assim. Bem, só que a gente pode ter dependências ainda mais rígidas. Porque tipo, o caso que a gente viu ali é uma dependência direta, a gente está referenciando uma classe. Querendo ou não, uma classe nos dá alguma camada de abstração, porque a gente consegue ter vários métodos, a gente consegue fazer garantia de estado, a gente consegue fazer uma série de coisas. Só que a gente pode ter acoplamentos um pouco mais rígidos. Vamos pensar que ao invés de a gente ter aquela classe notifica pagamento e tem um método tal, o nosso código chamasse uma função nossa que a gente implementou no nosso sistema, que é a função notifica pagamento, valor e user. Bem, querendo ou não, a gente tem agora um acoplamento um pouco pior, porque agora a gente está nos acoplando diretamente a uma implementação de uma função no Python. Ou seja, a maneira da gente tentar contornar esse nível de acoplamento até tem, né, Nick? A gente até testou fazer algumas vezes. Só que são coisas que deixam o código bem estranho. Assim. Então, e aí, para mocar isso daqui, a gente vai ter que usar o patch. Só que agora não é mais só o patch object, porque agora, o patch object a gente mocou parte do objeto. Vamos supor que o notificador tivesse um método lá, deixa eu voltar aqui. Vamos supor que o notificador e-mail tivesse um método tipo finaliza a notificação. Ele não está sendo usado aqui, mas vamos supor que esse método existe lá. Nessa estrutura de patch, o que a gente está fazendo só estamos parando esse funcionamento aqui. Se a nossa função chamasse esse método de finaliza notificação, o método de finaliza notificação ia rodar, porque a gente só está mocando parte. Bem, se a gente tem uma função, se a gente está aqui e a gente está vendo que a gente tem que mocar uma função, não tem como a gente mocar parte de uma função. A gente tem que mocar a referência por inteiro. Então a gente tem que remendar não só a parte do objeto, mas remendar o nosso código inteiro. E é realmente remendar, porque agora a maneira de escrever o teste vai ser, ao invés de a gente dizer patch object, a gente vai dizer patch, remenda isso aí para mim. O que a gente está remendando? Lá na função, lá no arquivo app.services.pagamento, que é esse arquivo aqui, a gente vai estar importando a função notifica pagamento. E aí eu quero mocar a notifica pagamento só nesse arquivo. Eu não quero mocar no sistema inteiro, é só nesse arquivo. E aí a sintaxe tem, aí tem as coisas boas do Python, pelo menos o resto da coisa é tudo igual, porque isso cria um mock, coloca lá no notifica e a gente consegue fazer a chamada aqui igual. Só que também, grau cognitivo agora disparou. Por quê? Primeira coisa que todas as pessoas vão invocar pela primeira vez uma função, a primeira coisa que elas fazem ao invés de botar o caminho de onde o mock está sendo chamado, é colocar o caminho de onde o mock está sendo definido. E o mock não funciona, o teste continua rodando a função, todo mundo acha que esse mock não funciona, mocar é uma coisa que não faz sentido e tudo mais. Só porque
é um lance que a gente não está mocando a função. Quando a gente faz esse remendo, a gente não está remendando a função de onde ela veio. A gente está sempre remendando onde as coisas estão sendo usadas. E é muito sutil, muito difícil de se acostumar com isso. E até hoje, eu várias vezes vou fazer um patch, várias vezes não porque eu evito ao máximo. Mas quando eu faço, tem momentos em que eu erro esses caminhos aí. E tem vários problemas. Se tiver um typo aqui, o caminho estiver errado, os mocks vão quebrar de um jeito que não é muito fácil de entender o traceback. Vamos supor que a gente vai refatorar essa função para ir para um outro lugar. Vamos ter que caçar todas as strings, mudar uma por uma disso daqui, enfim. É algo que nos evidencia um grau de abstração menor ainda, porque olha só, agora o nosso teste não depende mais de abstração nenhuma. Depende de como é que nós estamos organizando o nosso código para ele conseguir rodar. E isso evidencia o quão rígido a coisa está e o quanto a gente não está dependendo de nenhuma abstração. Bem, como eu falei, eu só queria falar mais sobre... Essas são as 4 estratégias clássicas de mock em Python. Você mocar simples, mocar com spec, mocar com patch object só remendando parte do objeto e mocar com patch object remendando a referência inteira. Só que uma parada que eu queria deixar muito claro é que... isso em ordem de complexidade, né? Essas últimas são sempre, não tem exceção, são sempre piores do que as primeiras. E bem, as conclusões que eu tenho quanto a isso é de que um bom design ele se baseia em abstração e não em implementação. Porque implementação, o que isso quer dizer? Todo mundo tem um sisteminha em que a gente faz alguma coisa se uma flag de status no banco do usuário, lá na tabela do usuário, está com valor, sei lá, C. Seja lá o que C signifique. Isso é se basear em implementação. A gente está condicionando o nosso código do jeito que o dado está salvo no banco de dados. Enquanto se basear em abstração, seria, pega o usuário, ao invés de secar a flag C, ele teria um métodozinho que faria isso para a gente e pronto, abstraiu o que é aquela checagem. Se um teste está com muito mock, isso mostra que aquela parte de teste que você está testando está com um alto grau de acoplamento, porque você está tendo que parar o funcionamento de muitas coisas. Se você tem que parar o funcionamento de muitas coisas, é porque tem muita coisa funcionando ali e talvez você devesse quebrar e organizar as coisas um pouco melhor. Todas essas são coisas que o teste te evidencia. E o jeito que você moca não tem nada a ver, sacou? Nesse aspecto aí. Por favor, se for usar a classe mock, use o tal do spec igual o que você está mocando. Vai te dar benefícios muito, muito, muito grandes lá, principalmente no momento de refatoração. Principalmente se você usa o Vim. Porque para fazer busca em arquivos no Vim é deixado. O patch, entenda que o patch, eu gostei muito de hoje ter parado para olhar uma tradução do patch e ter me deparado com a palavra remendo. Que é isso, tipo, o patch, o que ele faz, ele só explicita tudo o que está rígido, tudo o que está colado no seu código. Então, se você está usando um patch para mocar, ou saiba muito bem o que você está fazendo, ou questione-se antes disso, sacou? E bem, o questionamento é, será que eu consigo injetar uma dependência aqui, inverter a ordem das coisas para, ao invés de estar mudando a referência dentro da função, eu consiga passar um parâmetro para ela e aí sim eu criar o teste aqui fora? Isso vai ajudar muito na escrita dos seus testes e vai deixar muito aquela peça de código muito mais flexível, porque ela vai poder ser usada de agora de outras formas. Por exemplo, vamos supor que entrou um requisito no nosso sistema de que agora precisamos notificar o pagamento por e-mail e por SMS. Beleza, é só refatorar um pouquinho e passar os dois como parâmetro e as coisas vão acontecer de boa. E, na moral, evita ao máximo mocar o Python. Dunder Methods, por exemplo, tem um dicionário, na documentação do Python até tem lá o exemplo de como mocar um dicionário. Não moca um dicionário. Se você tem um dicionário, usa um dicionário. É o binário do Python, é uma estrutura de dados. Você não vai mocar aquilo, saca? Porque você vai ter muitos problemas, porque você está deixando de confiar na única coisa que te dá segurança, que é a porra da linguagem de programação, sacou? E tem muitas outras nuances de mocks. Eu não cobri isso nessa apresentação porque eu estava muito mais preocupado em evidenciar os problemas no código que o mock te traz à luz, sacou?
Mas tem muitas questões, por exemplo, a gente viu ali que tem que configurar o return velho. Vamos supor que a função vai ser chamada várias vezes e você quer que a cada vez retorne um parâmetro diferente. É um jeito diferente de mocar. Vamos supor que você quer que essa função levante uma exceção depois da terceira execução. É um jeito diferente de mocar. Vamos supor que você só quer levantar uma exceção. É um jeito diferente de mocar. Sem contar toda a parte de verificar a asserção, que a gente ficou muito simples aqui. Vamos supor que a gente tem isso, que uma função vai rodar 5 vezes com 5 parâmetros diferentes. A gente tem que checar chamada a chamada. Tem 3 maneiras de fazer isso no período do mock e nenhuma delas é boa. E são coisas meio complicadas de lidar. Daí, eu queria ter tido tempo, mas fiquei fazendo música, meu Deus, não faz uma modéstia. A gente está desenvolvendo, enfim, tudo isso que eu estou falando são meio conclusões que eu tenho tirado das estratégias de mock que a gente tem usado aqui dentro, nos processos de refatoração de alguns projetos que eu tenho trabalhado. E eu entendi um pouco mais semanticamente os mocks e eu até comecei a apresentação falando sobre fake objects, não mock, por conta de conversa que eu estava tendo com o Nicole e a gente sacou que era muito mais fácil de entender o mock entendendo o que o mock está resolvendo para a gente antes. E aí, por conta disso, eu estou desenvolvendo uma libzinha, que é uma camadinha, muito baseada no JMock do Java. Sim, Java já resolveu várias coisas que a gente está batendo cabeça até hoje. Não crucifiquem então, saca? E do tipo, eu estou desenvolvendo uma libzinha que é bem baseada no JMock, que para facilitar e para organizar esse tipo de coisa, deixar tipo, a criação do mock ser igual para todos os casos, a criação das asserções ser igual para todos os tipos de asserções que a gente quer fazer. Eu gostaria de poder apresentar hoje, mas infelizmente não está pronto ainda. Pretendo trabalhar nisso nessa semana que vem, e aí, enfim, assim que estiver disponível, vai estar no GitHub da Lab e no PyPI também para instalar, para quem quiser usar. E, enfim, debater, trocar ideia. E meio que é isso aí. Obrigado. Alguém tem uma pergunta? Bom, tem que agora falando, sou fã desse cara. Saudades do Kiko. Gente, não seja fã de ninguém não, gente. Não vale a pena, na moral. Na moral. Saudade do Kiko. Java tem uma quantidade incrível de coisas. Os pais, mortos, feitos. Sim. Java lida com... Porque Java tem que lidar bem com o mock, porque, né, tanta dependência, tipo, uma porrada de coisas, tipo, eles sabem lidar com isso porque eles precisam, porque tudo é tipado estaticamente e tudo mais. Então, tipo, vale muito a pena, tanto é que os melhores livros sobre TDD, na minha opinião, são livros que implementam soluções em Java, porque eles já debatem sobre esse tema desde 90 e tanto, enquanto a gente está se achando o máximo que está falando de TDD em 2002, em 2000 sei lá como que a gente está, 2019. Que era a época que eu estava realmente debatendo TDD, entreguei minha idade. Sim, não é nem uma pergunta, é mais um jeito que eu gosto de pensar em teste e por que a quantidade de blocos que você faz reflete na qualidade do seu código. Gosto muito de pensar no teste, na mockagem, como uma prototipação do processo de design mesmo. Onde, quando a gente prototipa, a gente chega e não está tão legal isso aqui, a interação disso não está tão legal, o mock e o teste antes do código é bem para isso mesmo, é para a gente prototipar e ver a ligação dele com outras partes do código, que você não está muito legal não, deixa eu repensar como é que vai ser. É muito mais fácil você reescrever um protótipo ou você refazer um protótipo do que você refazer um código que está rodando já. Então, a questão do mock, da quantidade de mocks referenciar um design vinho, a população é popular. É bem isso de protótipo mesmo. Assim, é o feedback que você vai ter do seu código. E feedback é bastante melhor. Total. E tem um lance também sobre o uso de mocks, para até pegar um gancho aí nisso que o Renato falando. Quando eu escrevo um teste usando mock,
regra número 1, eu não tenho código que eu estou testando, eu só estou usando teste. Então, todo o código que eu vou criar vai partir do teste. Tipo, eu não, por exemplo, aquele teste que a gente tinha a classe, que a gente sabe que tem a classe user. No primeiro momento que eu escrevo o teste, a classe nem existe em lugar nenhum do sistema, não sei nem importar ela. Eu espero dar um undefined, enfim, eu sigo um jeito bem chato até, tô ligado? De escrita, só que esse jeito só é possível porque tem essa fase antes de você pensar o software como protótipo em termos de, ó, essa parte vai ter que falar com essa, eles vão trocar essa mensagem, daí esse método aqui, quando bater essa mensagem, vai trocar essa mensagem com o outro. Também é um negócio que a gente também crucificou muito na indústria pós-agile, e hoje a gente está voltando a tudo isso de discutir design, de fazer modelagem e tudo mais, como se fosse uma grande novidade, e não é, saca? É só não é maturidade, mas enfim, talvez seja. E aí, isso facilita muito a escrita do teste com mock, porque você, meio que o que eu faço, eu tenho esse desenho que eu faço na mão mesmo, não uso ML, também eu acho meio desnecessário. Eu desenho na mão do lado, e aí o meu processo de desenvolvimento é olhar, esse componente aqui, ele tem que chamar um método desse componente. Beleza, então eu tenho que criar um teste em que, na hora que eu rodar esse método desse componente, eu tenho que chamar, mocar essa classe, aquele método, esse método tem que ser chamado do jeito tal, saca? Então, tipo, realmente fazer o teste de mock sem pensar como um protótipo, sem pensar como um design, sem pensar no design do seu código antes, fica um pouco complicado, porque aí parece que você está desligando o funcionamento das coisas e não é bem assim, você está simplesmente permitindo que você só programe o que é necessário, sabe? Mas é isso aí. Bia. Essa parte de pensar no design do código, na parte do protótipo, geralmente você faz sozinho, você faz com mais de alguém, você faz em planning, porque geralmente no planning a gente fala um pouco de coisa técnica, mas não chega nesse nível. Uhum. E aí nem todo mundo, quando pega a tarefa, vai pegar e vai fazer esse desenho. Aí não sei como é que é o processo que usa e funciona com vocês. Então, em geral, o que a gente faz a gente tem as reuniões em que a gente discute com o time inteiro o que vai ser feito e tal, e aí a gente sabe, eu e o Nicole vamos implementar essa funcionalidade aqui. Aí, nós dois, a gente para num quadro e desenha todo o fluxo do que tem que acontecer. Método a método. Nome de método, tudo. Método a método. E a gente fica muito tempo discutindo. O nome de método está fazendo sentido semântico no domínio? Aí vem toda a bagagem de domínio de design, saca? Eu geralmente faço na hora. Então. E aí? Só que o lance qual que é o benefício que eu vejo em fazer esses desenhos antes? Nesse processo, você começa a ver todos esses problemas de acoplamento, tá na sua cara. Aí tem um caso de uso lá no bloco que se integra com 5 objetos, fazendo 5 coisas. Pô, talvez essas 5 coisas que ele está fazendo sejam, na verdade, 2. E a gente só não tem um nome de domínio ainda para aquelas outras 3 ali. E aí, nesse processo, a gente está sempre nesses quadros, aí apaga, eu costumo desenhar a caixinha. Tipo, aí apaga uma caixa, desenha outra e tal. E aí, depois que a gente tem isso, a gente meio que tira uma foto. Eu juro, o que eu faço quando eu estou programando, eu deixo essa foto aberta no monitor e no outro código eu fico, então eu tenho que desenhar esse caminho aqui. Então implemento. Depois que eu implementei, eu vou na foto risco, que aí eu sei que aquela parte está implementada e vai funcionar, saca? E aí tem toda uma parte também de teste de integração, que aí é um outro assunto. Shows? Valeu, gente. Obrigado.